Temos um podcast com o Pablo em algum momento em breve aí, hein? Em algum momento em breve. Vamos lá, vamos para a nossa frase do dia. Vamos lá. Hoje é o nosso dia 18 do desafio. Amor, você parou para se ligar que está acabando? Não é 18, é 19. Caraca, é o dia 19. Nossa, é o 19. É o 19. Você parou para se ligar que está acabando? Caramba, 19, hoje é o 19 do desafio. Meu Deus do céu, está acabando. Amanhã é o 20, depois o 21. Olha só que maluco, né? Bom, então hoje é o dia 19 e a frase do dia, primos, é o seguinte: dinheiro não muda caráter, ele amplifica. Sacou? Dinheiro não muda caráter, ele amplifica caráter. É aquilo que, poxa, quem está comigo esses 19 dias já ouviu algumas vezes de formas diferentes, né? Pô, não é o dinheiro que corrompe ninguém, o dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro ele só te dá poder para ser quem você quiser e quem você quiser e você vai ser quem você sempre teve vontade de ser, ou quem você sempre foi na verdade, mas nunca pôde atuar porque você nunca teve poder e liberdade. Então é isso, o dinheiro ele não muda caráter, ele amplifica, sacou? Então isso aqui é muito importante. Então se um dia você vê alguém que tá rico e tá fazendo um monte de merda, não aceite alguém falando que o dinheiro corrompeu essa pessoa. Essa pessoa sempre fez um monte de merda, não foi o dinheiro. E foi sim que agora ela tem poder, tá bom? O dinheiro é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? A gente precisa tirar essa coisa. Ontem eu estava gravando um podcast e estava falando muito sobre a base das finanças, né? E sobre como as pessoas falam coisas sem sentido, né? Sobre o dinheiro, tipo, nossa, essa pessoa é podre de rica, tipo, como se podre de rica, ou seja, como ter muito dinheiro fosse uma coisa ruim, sabe? Tem essas coisas malucas que são faladas, elas são passadas adiante, né? E, enfim, e a gente não reflete sobre isso. São idiotices, tá bom? Deixa eu testar um negócio aqui. Aliás, não vou nem testar. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes. A gente está falando muito sobre investimentos, né? E o mercado ele está bombando. E aí nos últimos 2, 3 dias de mercado, quem tem ações aqui? Me dá um soquinho ou um joinha. Quem tem ações? Quem tem ações ou quem investe em ações ou quem investiu em ações ou em fundo imobiliário, tá? Me dá um joinha ou um soquinho. Porque quem investiu em ações viu que o mercado financeiro, para diminuir os comentários, é só você pegar o comentário de cima e arrastar para baixo, e aí você vai ver só duas linhas de comentário, tá bom? O que aconteceu? Vocês viram aí nos últimos 2, 3 dias que, o mercado de ações ele caiu muito, né? E aí tem gente que se desespera nesse momento, tem gente que não se desespera, tem gente que compra mais, tem de tudo. E aí, o que é importante a gente refletir? Que, vocês pararam para se ligar que a gente está passando por uma moda? É uma moda, tá todo mundo falando disso agora, ao seu redor tá todo mundo falando disso. Concorda comigo? Tá todo mundo falando de ações, tá todo mundo falando do mercado financeiro, tá todo mundo falando de bolsa, tá todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo ganhando. Só que quando a gente começa a ganhar, a gente começa a ficar muito confiante e a gente perde um pouco do discernimento e a gente começa a fazer uma grande cagada que é projetar o passado recente para frente. A gente fala, puta, acabou de subir tanto, imagina se continuar subindo, eu vou ficar rico, né? E aí uma pergunta que me aparece de pessoas mais coerentes é que elas perguntam assim, Thiago, mas a gente fala tanto sobre como escolher uma ação, né? Qual é o momento de vender uma ação? Qual é o momento de vender uma ação? Isso é uma pergunta chave. Eu tenho percebido que o momento de vender uma ação é o momento mais difícil de acertar do que o momento de você comprar uma ação, tá bom? Esse é um momento um pouco mais completo. Não é só o momento de comprar, qual é o momento de vender? Tem gente que fala, a ação é para a vida inteira. Assim, sob uma ótica de você não tem um mínimo conhecimento nenhum, absolutamente nenhum conhecimento, você não quer estudar sobre o assunto, tá bom, a ação é para você comprar e nunca mais vender. Mas partindo do pressuposto de que você é uma pessoa coerente que quer estudar, peraí, tem um momento de vender ação sim. Warren Buffett vende ação, Warren Buffett vende ação. Os grandes investidores vendem ação. A empresa ela é boa e ela pode ficar ruim depois, naturalmente. Então não adianta a mesma empresa, tem
tem como que é o nome? Tem um teorema, eu não lembro direito, mas a história é assim, ó, e vai servir para o nosso exemplo de ações. Então hoje, só para adiantar, a gente vai falar um pouco sobre o momento de vender uma ação, a gente vai falar sobre, eu vou pôr aqui uma foto para vocês de um gráfico, né, para vocês entenderem que momento de mercado que a gente está. Eu vou falar quando você não deve vender uma ação também, e vou falar um pouquinho sobre investimento internacional, dependendo do que der tempo para a gente falar hoje, tá bom? Então, tem um teorema, enfim, não lembro o nome agora, eu vou pegar o nome, vou passar para cá para pôr no resumo depois, mas imagina o seguinte, se alguém lembrar do nome enquanto eu estou falando, deixa nos comentários aqui. Tem um barco, imagina que é um barco daqueles antigos de madeira, tá? Um barco antigo de madeira, imagina um barco antigo de madeira. Esse barco antigo de madeira, ele está atracado num cais. Esse barco atracado num cais, ele tem uma coisa que acontece lá diferente, que por algum motivo tem muita tempestade, né? E aí tem uma tempestade todo dia. Final do dia, todo dia tem uma tempestade. E aí esse barco, quando tem uma tempestade, e como ele é de madeira, uma parte desse barco, ela é quebrada, né? Uma parte daquelas tábuas de madeira, ela é quebrada. Aí vem o carinha que cuida do barco, ele tira essa tábua de madeira e põe uma tábua, teorema de Teseu, isso, teorema de Teseu. Aí ele vem, ele coloca uma nova tábua de madeira e aí pronto, o barco ele tá bom de novo. Aí tem uma outra tempestade, quebra uma outra parte do barco, vem o carinha aqui, põe uma outra madeira e conserta o barco. E o barco de novo passa por uma tempestade, quebra uma outra parte de madeira, vem o carinha que arruma e põe uma outra parte de madeira. Passado um ano dali, todo o barco ele foi mudado. Todo o barco ele foi mudado, tá? O barco inteiro foi mudado. Já não existe uma única peça de madeira que foi colocada no início da montagem do barco inicial, que está lá no barco. Ou seja, esse barco, que não tem mais nenhuma peça que foi colocada quando ele foi montado, a pergunta é, ele é o mesmo barco? Ou ele é um barco diferente? Ele é o mesmo barco ou é um barco diferente? Porque não existe mais uma peça que estava lá. E esse o barco ele não tem consciência. Ele não tem consciência. Aliás, tem um canal muito legal que falou sobre esse teorema, que é o Ciência Todo Dia. Depois pesquise, é muito legal. É um canal que está assistido bastante no YouTube. Ciência Todo Dia, tá? Aliás, pode ser legal gravar um podcast com ele, né? A gente podia depois fazer esse movimento. E aí, esse barco, será que ele é o mesmo barco ou é outro barco? Essa é a pergunta. E aí o negócio esse carinha que consertou esse barco todos os dias, ele guardou todas aquelas peças de madeira que ele tirou do barco. Todas as peças. Só que com essas peças, ele montou um outro barco. Então será que esse novo barco, ele é aquele barco antigo ou ele é um novo barco? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí quando a gente está falando de ações, tem aquela pessoa que fala, cara, eu não vendo ações. Tá, mas por que você não vende ações? Porque a empresa é longo prazo, legal. Só que aí uma empresa que foi construída aqui em 1950 e ela cresce, ela tem pessoas que fazem a empresa ter um resultado. As pessoas, elas geram uma consequência. E com o passar do tempo, todas essas pessoas são trocadas. Você troca o CEO, você troca a equipe, você troca o ecossistema do mercado, você troca tudo. E será que essa empresa é a mesma? Ela talvez não seja a mesma. As pessoas não são as mesmas. O cenário mudou, tudo mudou. Então, às vezes você vai continuar investindo em uma empresa que não foi aquela empresa que você começou a investir inicialmente. Então a questão é, por que se manter comprado em uma empresa para sempre? Por quê? Essa empresa, ela pode parar de fazer sentido. Ela pode quebrar. Ela pode virar uma Kodak. Ela pode virar um monte de empresa que já quebrou. Um monte de empresa já quebrou. Entende? Por trás de todo o CNPJ existem CPFs, igual a Dani acabou de falar aqui nos comentários. Por trás de um CNPJ você tem vários CPFs. Então por que se manter comprado sempre? Né? Às vezes a empresa ela passa do ponto. Logo, o que acontece a gente precisa entender qual é o momento de vender uma empresa. Tá? Isso aqui não se aplica para quem não quer entender sobre ações e investimentos.
se aplica para nós que estamos aqui sábado querendo aprender e estudar, tá? Então eu separei alguns momentos em que você deve vender uma ação ou que você deve considerar vender uma ação e alguns momentos em que você não deve vender uma ação. Mas antes disso, você precisa entender um pouquinho sobre o ciclo que a gente está vivendo no mercado, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Aliás, você viu que o Cristiano Ronaldo, Moura, ele bateu 200 milhões de seguidores no Instagram? Ó, ixi Maria. Ih, a foto eu vou ficar bem na frente do negócio. Bom, vou falar assim mesmo e depois a gente... Seguinte, eu quero que vocês olhem um pouquinho para esse gráfico. Esse é um gráfico que foi inicialmente feito pelo meu amigo Richard. E aí eu peguei esse gráfico, dei um tapa nele, deixei ele um pouco mais visual. E aí eu estou mostrando para vocês, tá? Eu não consigo ler o comentário de vocês direito porque o fundo está branco. Mas o que é importante aqui é vocês entenderem que isso daqui que vocês estão vendo é um ciclo de mercado. Então eu vou passar rapidamente sobre isso. Eu não consigo mudar ele, eu acho. Eu não consigo mudar ele. Não consigo. Bom, olha só. No começo do gráfico, né, você imagina que isso aqui é como funciona todas as crises do mercado, tá bom? Deixa eu desativar os comentários só para não piorar aqui. Peraí. E aí eu já trago os comentários de volta. Peraí. Aqui, ó. Aqui é como funciona todas as crises no mercado financeiro, né? Você tem o momento 1 e o 2 do gráfico, que é o começo. É quando o mercado está voltando de uma crise, né? Quando ele está voltando de uma crise, o preço dele está baixo. Esse gráfico é o preço, basicamente, tá? Então, quando você está voltando de uma crise, o preço do mercado geralmente está muito baixo, muito barato, né? Então esse é o momento que começa a entrar o dinheiro inteligente, que é o smart money. E nesse momento que começa a entrar o dinheiro inteligente, você não vê na internet, na televisão, em vários lugares as pessoas falando sobre investimentos. Você não vê, porque não dá audiência, né? Ninguém quer falar sobre isso. E aí, nesse momento que o mercado está muito baixo, você tem a mídia especializada. O que é a mídia especializada? Você tem a mídia não especializada, então você tem lá a Veja falando um monte de coisa, não é uma revista de mercado financeiro. Você vê um monte de Tititi, Cláudia, você vê um monte de coisa, e não desmerecendo as revistas, mas que elas não são de mercado financeiro, não são especializadas. Elas não vão falar sobre mercado financeiro nesse momento. Mas as mídias especializadas, elas vão falar de mercado financeiro. Então você vai pegar, sei lá, uma Infomoney, você vai pegar o canal do Primo, você vai pegar uma Suno Research, você vai pegar o mercado financeiro, eles vão falar sobre mercado financeiro, eles vão falar sobre isso, eles vão falar sobre preço. Caramba, o preço ele está barato, ele está estranho, está baixo, ninguém está olhando. Eles vão falar sobre o mercado. E esse é o momento em que ninguém está falando sobre isso. E é um momento que pouca gente sabe, tá? Então esse aqui é o momento 1 e o 2. O mercado sobe um pouquinho o preço, aí ele recua um pouquinho. O mercado nunca sobe em linha reta e ele nunca cai em linha reta. Vocês precisam entender isso. Ele sobe e quando está subindo, tem gente que está ganhando e fala, puta, deixa eu pôr um pouco do meu lucro no bolso. Ele vende e cai um pouco. Aí sobe um pouco, deixa eu pôr meu lucro no bolso. Ele vende e cai um pouco. É o momento natural. Ele sobe e aí ele retrai. Sobe e retrai. Beleza. E aí, no momento 1 para o 2, ele retrai um pouco. E aí depois ele começa a subir de novo. Nesse momento, quem começa a entrar no mercado? Os grandes investidores. O investidor institucional, o gringo, né? Os grandes investidores juntos. Começam a comprar. Só que como eles começam a comprar muito volume de dinheiro, o mercado começa a subir. O mercado começa a subir muito, né? E depois que o mercado começa a subir, o que você acha que começa a acontecer? Começa a chamar a atenção da massa. Começa a chamar a atenção da televisão. Começa a chamar a atenção das pessoas normais, entre aspas, ou seja, as pessoas comuns, as pessoas que não conhecem mercado financeiro. E aí a gente chega no ponto 3. No ponto 3 para o ponto 4 é quando a gente começa a ver o grande público entrando. Né? O grande público ele de leve começa a entrar, levemente ele começa a entrar, do 3 para o 4. E aí do 4 para o 5, que vocês não conseguem ver aí, é o momento de uma alta extrema. É o momento em que o preço dos ativos ele já começa a chegar mais próximo do valor dos ativos, ou seja, já começa a não ter uma oportunidade tão gigante assim de você se aproveitar de um bom momento. Mas
Nesse momento, do 4 para o 5, imagina que o 5 é uma linha reta assim, 4 para o 5, né? Do 4 para o 5, você começa a ver a mídia não especializada falar de investimentos. Então você começa a ver gente que produz conteúdo na internet. Então você vê gente que participa de reality show, você vê gente que vê blogueiro de moda, né? Você começa a ver pessoas comuns falando sobre o mercado financeiro. Você vê Veja fazendo uma capa da revista falando sobre as pessoas que estão ficando ricas com o mercado financeiro. Você vê revistas no geral falando sobre isso. E esse momento aqui é o momento que começa a atiçar a ganância da galera. Você vê lá, saiu uma capa da Veja recentemente falando da galera que está ficando milionária, ricaça, investindo em ações, no mercado financeiro. Isso daqui induz as pessoas a usar o lado ganancioso delas. E elas começam a ficar gananciosas e começam a comprar. É aqui que vem um grande aumento de investidores na bolsa. Um grande aumento. Só que nesse momento, os investidores mais conservadores, ou aqueles que têm mais discernimento, mais conhecimento, eles começam a sair um pouco da bolsa. Eles começam a ficar com uma posição um pouco mais leve em bolsa. Só que nesse momento que eles estão vendendo, você tem gente que está então agora que está comprando igual um desesperado, de forma gananciosa. O que eles pensam? Tem um conceito que chama FOF, que é o Fear, não é FOF, é Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, que é o medo de você deixar uma oportunidade passar. Então, eu posso até achar que o mercado não vai subir, mas eu tenho medo de que o mercado suba e eu não aproveite a oportunidade. Então, eu tenho muito medo disso, né? Então, é isso que acontece com as pessoas. Falam, puta, tá todo mundo ganhando dinheiro, e se o mercado subir muito e todo mundo ganhar menos eu? E aí a gente começa a ficar com medo e começa a comprar também, junto com todo mundo. E quando todo mundo começa a comprar, o que acontece? As pessoas ficam desesperadas, começam a comprar cada vez mais, já não raciocinam direito, não é uma análise lógica, é uma análise emocional, é um impulso emocional, aliás. Em algum momento o mercado está muito caro, muito, muito caro, e vem uma crise, uma notícia ruim, e aí agora o mercado começa a cair na real e começa a cair. E depois que o mercado cai tudo, você pega aquelas pessoas que compraram na alta, aqui em cima, elas ficam desesperadas e falam, caramba, eu não quero perder todo o meu dinheiro, eu não quero perder todo o meu dinheiro. E elas começam a vender tudo que elas têm. E aí elas perdem o dinheiro delas, elas saem do mercado financeiro e o preço, ele começa a voltar agora para o começo do gráfico de novo. E aí o que acontece? Eu começo a comprar mais, de forma mais pesada. E aí esse ciclo se repete de tempos em tempos, o mercado tem uma memória curta, a gente esquece o que aconteceu e a gente faz a mesma cagada ou a gente acerta da mesma forma. É isso que costuma acontecer, né? Então deixa eu tirar aqui o negócio. Deixa eu pôr os comentários de novo, tá? Então, é isso que costuma acontecer, esses são os grandes ciclos, tá? É assim que as cagadas acontecem, é assim que as pessoas muitas vezes ganham dinheiro nos ciclos. Toma cuidado com isso, primoso. Então, em dito isso, qual é o momento certo de você comprar e vender uma ação, né? E aqui tem um nível de profundidade, né, que eu vou entrar aqui. Não dá para entrar no máximo nível de profundidade, até porque eu precisaria mostrar um monte de planilha e tudo mais. Eu vou postar esse gráfico aqui que vocês viram no Telegram, tá? E vou postar no Stories também, mas no Telegram eu posto em alta quem quiser baixar, tá bom? Então, beleza. O Lucas falou, primo, o termo podre de rica na minha região significa que ela tem muito dinheiro. Sim, significa que tem muito dinheiro, mas o problema é que as pessoas, olha só, olha a palavra podre. As pessoas aliam uma coisa boa com uma coisa ruim. Podre. A pessoa que tem muito dinheiro é podre. Podre de rica é ruim, entendeu? Enfim. E aí, a gente tem que pensar sobre o momento que a gente tem que comprar e o momento que a gente tem que vender uma ação. O que as pessoas erram? O momento de vender uma ação. Eu digo isso com propriedade e experiência prática, porque, história rápida para vocês. Eu tinha um escritório de investimentos, lembra? Eu tinha um escritório de investimentos, ali mais ou menos dos 19 aos 26 para os 27 anos, eu trabalhei como assessor de investimentos. Em que momento a gente está na bolsa? Provavelmente, a gente nunca sabe exatamente, né? A gente sabe depois que passou, mas a gente está provavelmente entre o momento 4 e o 5, nesse momento de euforia aqui, tá? Mas de novo, isso é só um achismo meu. O que vai acontecer é, com o passar do tempo, a gente vai
de fato entender em qual momento a gente estava. Isso daqui se aplica aos grandes ciclos, não se aplica... e assim, isso daqui pode durar um mês, pode durar 10 anos, não existe uma regra temporal aqui, tá bom? Então, sobre o momento das ações, o que a gente tem que saber? As pessoas, elas vendem geralmente no momento errado. Quando eu tinha um escritório de investimentos, eu tinha uns 5 mil clientes, cheguei a ter 5 mil clientes, e as pessoas, elas sempre ligavam nos momentos semelhantes. Tiago, a gente comprou uma ação ontem e hoje já tá subindo 5%. Tá subindo 5%. Pô, se tá subindo 5%, vamos fazer uma conta. Aí as pessoas, olha só, as pessoas querem justificar as coisas, né? Então elas falam assim, Tiago, a poupança rende no ano 5%. Em um ano, 365 dias, 5%. Pô, se eu ganhei em um dia 5%, eu tô muito bem, Tiagão. Vamos botar esse lucro no bolso? Lucro bom é lucro no bolso. As pessoas falam, lucro bom é lucro no bolso. E eu, quando eu comecei minha carreira, eu também falava isso. Era como enxergar o mercado. Para mim era isso, lucro bom é lucro no bolso. Vai que no outro dia esses 5% caem tudo de novo, não é? Vai que cai de novo. E eu comecei a aprender. O que eu entendi? Eu entendi que a gente cometia um erro muito comum. Qual era o erro muito comum? O erro muito comum era quando as pessoas elas estão perdendo, elas querem administrar a perda delas. Ou seja, meu dinheiro começa a cair, eu falo, não, já caiu 5%, vamos para recuperar. Aí, cai 10%, fala, putz, já caiu pra caramba, agora eu não vou mais vender. Aí cai 20%, você fala, não, agora ficou pro longo prazo. As pessoas administram perdas. E quando sobe, elas põem rapidamente o lucro no bolso. Tá bom? Então, essa é a diferença. Se você inverter isso daqui, você começa a ganhar dinheiro, a administrar lucro e você sair em prejuízo. Para quem faz mais operações, para quem investe para longo prazo, pensando como um sócio de uma empresa, você precisa ter em mente alguns momentos que você não deve vender uma ação. Por exemplo, quando você não deve vender uma ação? Quando cai demais ou quando sobe demais. Isso daqui não é motivo para você vender uma ação. Não é motivo para vender uma ação. Né? De novo, você tem a Magazine Luiza, que subiu aí, 26 mil %, se eu não me engano, e tem gente que saiu com 10% e falou, caramba, puta lucro, 10%, e realmente é um puta lucro. Só que aí a Magazine Luiza estava subindo 100%, tem gente que falou, vou sair com 100%. Só que aí teve gente que abriu mão de 26 mil %. Né? Quando eu comprei Banco Inter, teve gente que saiu no IPO, né? Saiu depois que abriu com 10%, teve 10% de alta, saiu e não segurou e perdeu aí quase 1000% de rentabilidade. Sim, que é a mesma coisa. Então, você precisa ganhar muito nas grandes altas e não ganhar pouquinho e perder muito nas grandes baixas, nas grandes quedas. Tá? Então, quando não vender uma ação? Você não pode vender uma ação quando ela simplesmente subiu demais ou caiu demais o preço. Não, isso daqui de forma isolada não é motivo para você tomar uma decisão. Isso daqui se aplica, gente, para tudo. Se aplica para um bom negócio, se aplica para a sua vida, se aplica para qualquer coisa, para um trabalho. Não, mas no trabalho, você foi promovido uma vez e falou, peraí, cara, eu já fui promovido uma vez, é melhor eu sair logo desse trabalho. Que idiota, você pode crescer muito mais, entendeu? Aí você teve um mês ruim no trabalho, você fala, não, eu vou sair do trabalho porque eu tinha um mês ruim. Não é assim que funciona, tá bom? Outro momento que as pessoas não devem sair das ações e geralmente elas saem, tá? As pessoas, elas geralmente querem vender as ações no momento de crise política ou de incerteza política, né? Tem um problema com a política, as pessoas elas saem correndo para sair. Ai meu Deus, eu vou vender minhas ações rápido, vou vender. Só que a maioria das vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo, não. As pessoas elas ficam com medo, elas deixam ser consumidas pelo medo e o medo te faz vender por causa da política. Só que no longo prazo, você vai ver que os grandes movimentos políticos aqui, eles dificilmente impactaram os bons negócios de uma forma relevante no longo prazo. Você teve lá o Wesley Day, que vazou gravação, o mercado estourou, teve coisa que caiu 40%. E cara, as pessoas ficaram desesperadas e venderam. Agora tiveram outras que falaram, peraí, eu vou fazer exatamente o contrário. Elas compraram. Né? Então, quando você tem um mercado muito emocionado, o que acontece? As pessoas vendem e você tem que comprar.
quando isso acontece, tá? E de novo, tudo que eu estou falando não é uma regra absoluta, porque existem as exceções. Existem as exceções, tá? Você teve greve dos caminhoneiros, pô, puta momento para comprar. Tem uma greve, pô, o mercado caiu inteiro, só que o mercado é muito emocionado, ele sempre super precifica tudo, para cima e para baixo. Mercado tá bom, vai bombar, o mercado ao invés de subir 5, sobe 50. Mercado tá ruim, ao invés de cair 10, cai 50. Essas distorções, elas são pontos importantes pra gente, tá? O pessoal tá falando coronavírus. Meu amigo, se você for ver historicamente todos os vírus que aconteceram na história da humanidade, cara, especialmente na humanidade mais recente, com um mundo que é um pouco mais conectado, né? Cara, foram ótimos momentos de compra. Tá? Então, tem gente que está falando coronavírus, cara, analisa o negócio, analisa a sustentabilidade do negócio, diversifica a sua carteira de investimentos, tá? Esse tipo de coisa, né? Tem o pessoal lá teve, o mercado não gostava muito do PT, aí o PT ganhou. Cara, o mercado bombou pra caceta, subiu muito, entendeu? Então, fica nessas, esquece política, foca em negócios, O Warren Buffett, ele sempre fala, pô, eu não fico perdendo muito tempo olhando só para política, eu quero olhar para bons negócios. O Barsi, mesma coisa, brasileiro bilionário. Olha para negócios. Seu dinheiro precisa estar em algum lugar, tá bom? Diversifica seu capital, claro, a gente não sabe o que vai acontecer. Coronavírus, sei lá, pô, vai que dá uma maluquice aí. Então o que você faz? Diversifica sua carteira, tenha dinheiro em dólar, tenha ativos como reserva de valor, ouro, criptomoeda, tem ações diversificadas, setores diferentes, tenha caixa, reserva de emergência, dinheiro em caixa para você aproveitar a oportunidade. Faz esse tipo de coisa, mas não entra na onda do medo, do pessimismo. Isso aqui te consome. Lembra o gráfico que eu mostrei agora há pouco? Do momento que sobe muito, momento que cai muito? Tem dois sentimentos aqui que a gente precisa identificar. Quando o mercado sobe muito, as pessoas elas ficam muito gananciosas, elas compram por ganância, tá? E quando as pessoas elas compram por ganância, elas sempre erram, sempre. A ganância nos cega, especialmente no mercado financeiro. A ganância nos cega, porque ela faz a gente tomar decisão de uma forma emocional. A gente quer comprar porque a gente quer ficar rico rápido. A gente quer comprar porque a gente tem medo de todo mundo ganhar menos a gente. Então a gente é ganancioso, a gente é idiota, a gente negligencia a análise. A gente compra caro, a gente paga caro. A ganância te faz pagar caro. Quando o mercado cai, as pessoas ficam com muito medo. Quando as pessoas ficam com medo, o que elas fazem? Elas vendem. E vendem barato, porque elas têm medo de perder tudo. Então tome cuidado com essas duas coisas. Ganância e medo. Se a ganância ou o medo te consumirem, você vai quebrar. Tá? Por exemplo, eu vejo, eu já fiz muito day trade na minha vida, já tradei muito, já operei muito. E aí, eu aprendi sobre isso, eu estudei muito sobre isso. E aí, quando eu operava, quando eu comecei, eu achava que estava tudo na minha mão. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que, peraí, não é assim. Tudo que aconteceu até hoje não foi porque eu sou bom ou sou ruim. Eu não sabia o que estava fazendo. Aí eu aprendi, comecei a ter técnica, metodologia, eu comecei a ganhar dinheiro com consistência, certo? Mas, o que aconteceu? Eu entendi que eu estava tomando as minhas decisões e eu estava ganhando dinheiro por mérito próprio. A maioria das pessoas, elas começam a operar assim, elas ganham dinheiro, e elas falam assim, acabei de ganhar dinheiro pra caramba, fiz um trade e ganhei dinheiro assim, tal, fudeu, tamo junto, hashtag, vou ficar rico, yeah! Aí acontece, essa pessoa ela tá gananciosa, porque ela olha para algo sob uma ótica emocional e não sob uma ótica racional e analítica. Você demora para começar a entender como funciona o mercado financeiro quando você quer entrar para brigar com um tubarão, entende? E dá para você ganhar dinheiro fazendo isso, mas vai levar um tempo e você só precisa não confundir o que é mérito próprio com o que é sorte de mercado. Mercado de alta, todo mundo ganha dinheiro, você não pode achar que é porque você é bonzão, você tem que saber que tem uma parcela aqui de o mercado está subindo, entendeu? E tomar cuidado para não projetar isso. Legal, então política é o momento que você não deve vender às cegas, tá? E obviamente estou falando de política, assim, sei lá, se a gente for ter uma coisa muito grave,
muito, muito, muito grave, como um confisco e tudo mais, beleza, talvez seja outro motivo, mas no mundo de hoje é um pouco mais complexo acontecer algo assim no Brasil, tá? Quando sobe demais e quando cai demais. Esses 3 momentos são momentos que você não deve vender às cegas, tá bom? E aí você tem que pensar em quais são então os momentos para vender uma ação. Quais são os momentos para vender uma ação? Primeiro, eu tenho um momento particular que eu vendo a ação. É o momento que eu uso para bater imposto de renda, tá? Todo mês você pode vender até 20 mil reais em ações sem você pagar imposto, tá? Sem você pagar imposto, você pode vender até 20 mil reais em ações se você não tiver vendido mais nada no mês de ações. Então, todo mês eu vendo 20 mil reais e eu não pago imposto, né? Por exemplo, eu comprei a ação a 10 reais e ela está a 20 reais. Se eu vender, eu pago 15% sobre o lucro, né? Logo, se meu lucro foi 10 reais, eu pagaria 1,50. Agora, se eu vendi menos de 20 mil reais no mês, eu não vou pagar imposto. Logo, eu faço isso, que é uma operação, para eu ter um ganho aqui, um ganho em impostos. Porque aí eu limpei de forma lícita todo esse imposto que eu teria que pagar em algum momento. Então, quando você compra uma ação por R$1 e ela está R$100 hoje, meu amigo, se você for vender essa ação, você vai pagar quase 15% sobre o total, porque essa ação subiu muito. Então eu vou pegando as ações que eu tenho mais lucro na carteira e vou vendendo 20 mil e depois eu recompro outra coisa. Esse é um movimento que justifica essa venda, tá? Segunda coisa, uma mudança na governança corporativa. Fundo imobiliário não se aplica, tá? Segundo, mudança na governança corporativa. Porra, você investe numa empresa, você confia na gestão dessa empresa, você confia nos acionistas dessa empresa, você confia nos sócios, você confia nos executivos dessa empresa, você confia no mercado dessa empresa, você confia nos funcionários dessa empresa. E aí, caraca, Rafael disse assistindo dentro da balada. Uau! E aí você confia na gestão dessa empresa, né? E aí, de repente, acontece, você descobre que essa empresa está toda envolvida na Lava Jato, você descobre que essa empresa ela tá, tudo que ela faz, tudo foi construído na base da ilegalidade. Você tem trabalho escravo lá dentro, você tem caso de abuso lá dentro, você tem um monte de sacanagem. Eles fazem coisas para ferrar minoritário, tem muita empresa que faz coisa para ferrar minoritário. Eles já fecharam capital no passado sem motivo nenhum, só porque o preço caiu, ferrou minoritário de novo, diluiu acionistas, teve maracutaia. O CEO é um cara que não é um exemplo, um molde, uma inspiração. Cara, você olha, junta tudo isso daqui, você fala, peraí, eu quero continuar sendo sócio dessa pessoa? Eu não quero, pô. Por quê? Porque no longo prazo, pelos meus princípios, o que acontece é, quando existe esse tipo de coisa, falta de ética, não existe longo prazo. Não existe longo prazo, tá? Pode existir, mas a probabilidade é que não exista. Então eu não quero ter meu dinheiro aqui. Quando muda, eu não vou ficar citando nome de empresas assim, cada um investe da sua forma, eu invisto da minha e tal. Quando acontece uma mudança na governança corporativa, eu não quero ter essa empresa na minha carteira. Não quero. Simplesmente não quero, eu não tenho. Esse é um motivo de venda para mim, tá? Segundo, o momento de venda é um custo-oportunidade. Você está investindo em uma empresa, ela é boa, legal, mas, poxa, se essa empresa aqui, ela tem um ROI aqui esperado de 15% ao ano, e aí você tem um outro negócio com um ROI esperado de 30% ao ano, com as mesmas características, por que eu não vou trocar isso aqui? O custo-oportunidade é importante. Se o meu custo-oportunidade é positivo, se eu tenho um custo-oportunidade com upside, eu vou sair disso daqui e entrar aqui. Não é porque eu comprei essa empresa que eu não vou vender essa empresa. Não é porque eu comprei essa empresa que eu não vou vender essa empresa. Se eu comprei essa empresa, mas agora essa aqui é melhor, por que eu não vou vender essa empresa para comprar essa? Por quê? Que besteira! Eu sou investidor, porra. Eu sou investidor, eu tenho negócio, eu tenho participações em negócios, investi aqui numa startup, certo? Investi numa startup, top. Aí tem uma nova startup. A startup está crescendo mais rápido, está melhor, está ganhando mais, são pessoas que eu confio mais. E aí, ela está mais barata do que essa? Eu falo, peraí, que porra é essa? Eu vou vender aqui minha participação e vou comprar aqui, certo?
custo oportunidade é importante. É um motivo que te faz vender, que me faz vender um ativo, tá? Outra coisa é um imprevisto. Infelizmente, o imprevisto você vai vender um ativo. Tipo, preciso de grana e tal. O problema é, a ideia é você não ser obrigado a vender por imprevisto, por isso é legal que você tenha dinheiro em caixa, né, em reserva de emergência, em renda fixa, para você não precisar se desfazer em um momento de imprevisto. Tá? E essa é a ideia. Mas esse é o momento de venda também, infelizmente. E um outro momento, e esse é um pouco mais tecnicamente complexo, é quando o preço da ação ele está maior do que o valor. Quando você compra uma ação, você compra por quê? Porque na sua concepção, o valor que esse ativo tem é maior do que o preço que você paga, certo? Se valor é o que você recebe e preço é o que você paga, logo você não pode pagar mais do que você recebe, senão você vai ter um prejuízo. E ninguém é idiota de quem fazer isso. Deixa eu só fazer um gancho muito importante. Teve uma prima que perguntou o que você acha de pirâmide para quem está começando. Se fosse uma situação normal, eu provavelmente riria disso, alguma coisa assim, mas eu vi que foi sincero e isso me preocupa e eu estou aqui em grande parte para ajudar todos vocês. A pirâmide, ela não se sustenta, a pirâmide ela quebra, a pirâmide ela é ilegal, a pirâmide ela tem todos os ganhos dela baseados em pessoas novas que entram colocando dinheiro para sustentar as pessoas que já entraram. Em algum momento a pirâmide ela colapsa. Então a pirâmide não faz sentido para você. Lembra que eu falei sobre o meu princípio de vida? Que o que faz as pessoas perderem dinheiro a longo prazo? Ganância, medo, impaciência. Olha só, se você está num cassino, você está ganancioso, você vai quebrar. Se você está ganancioso em qualquer situação de negócio, você vai quebrar. Se você está entrando numa pirâmide, você concorda comigo que você está entrando numa pirâmide porque você quer ficar rico logo? Você está ganancioso. Você concorda que você está entrando numa pirâmide porque você está sendo impaciente? Você quer ficar rico logo? Você vai quebrar. E em muitos casos você também tem medo, para quem tem mais conhecimento, porque você sabe que é uma pirâmide, você sabe que vai quebrar e você tem medo de quebrar antes de você tirar o seu dinheiro. E aí é pior ainda, porque aí você não tem medo, você é antiético e ladrão. Porque, se você tem medo de quebrar antes de você tirar seu dinheiro e você sabe que é uma pirâmide, você é antiético. E se você é antiético, você está ferindo um princípio importante, tá bom? Então, não entre em pirâmide. Não é se está começando, se está há bastante tempo. Não entre em pirâmide. E como que você faz para aplicar esse princípio na sua vida? Em qualquer momento, se você receber um impulso, você falar, caraca, peraí, eu estou sendo ganancioso, eu estou com medo, eu estou impaciente. Se você tiver alguma coisa dessas, sai fora, não importa o que seja, pode ser comprar uma ação, pode ser pirâmide, qualquer coisa, sai fora, tá bom? Fora que você pode ser preso ou presa também, tá bom? Então voltando, lembra, você pode vender uma ação quando o preço dela está superior ao valor dela. O que é isso? Você comprou uma ação porque você esperava que ela ia crescer, ela tinha um preço sobre lucro interessante, ela tinha um ROI legal, tinha um espaço grande para ela ganhar de market share, tinha muitas coisas legais. E ela cresceu e o preço subiu muito. Aí você fala, o preço está muito maior do que o valor dela agora, então eu vou sair, entendeu? Então se o preço estiver superior ao valor, aí está no momento de você sair, tá bom? De você sair, beleza? Poxa, eu ia falar sobre investimento internacional, mas eu acho que falamos de bastante conteúdo hoje. Já é 5h50, sabadão. Vou deixar para amanhã então. E amanhã eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Uma surpresa bem legal. E aliás, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui. Eu fiz isso no final de semana passado e eu achei muito legal, uma forma de premiar vocês, que é o seguinte. Domingo passado eu trouxe o João Apolinário, um bilionário, tá bom? Para participar aqui com a gente. E eu dei um prêmio para todos vocês que logo depois que a gente terminou a live, eu coloquei todas as páginas no grupo do Telegram para vocês baixarem, deixei lá por uns 10 minutos. Terminou esses 10 minutos, eu tirei a página. Então, só ficou sabendo dessas páginas
quem estava na live aqui no sábado e no domingo. Então eu estou avisando para vocês. Você pode ter perdido alguma página, algum dia já, a página do livro que a gente está montando, né? Enfim, pode ter perdido alguma página já em alta resolução e tudo mais. E amanhã, quando terminar a live, eu vou postar todas as páginas, né? Hoje é o dia 19, então amanhã eu já vou ter a página do dia 19. Eu vou postar todas as páginas do dia 1 até o dia 19 no grupo do Telegram, tá bom? No grupo do Telegram. Então amanhã, quando eu terminar a live, durante 10 minutos eu vou deixar tudo lá para vocês baixarem. Passou 10 minutos eu tiro e só ficou sabendo quem participou da live. Eu acho que é uma forma de premiar vocês, né? Final de semana sempre tem menos gente. Tem gente que não vem por motivos legítimos e tem gente que não vem porque falou, tô cagando. Foda-se, não vai mudar muito a minha vida sábado e domingo, né? Estudando. Mas o que muda é você não cumprir algo que você prometeu. Isso é o que muda. É você já começar errando o ano. É você já tentar e não conseguir, tá bom? Então, amanhã e domingo, domingo termina a live, vou botar todas as páginas para vocês, tá bom? Gente, parabéns para vocês que estão aqui no sabadão, falta pouco, vamos lá, tamo junto. Seguinte também, eu falei com o Kinvo é um aplicativo que eu utilizo, né, para que você, sabe o print quando vocês veem os dividendos que eu recebo todo mês, né? Não todo mês, mas recebo mais vezes ao longo do mês. Eu recebo notificação com dividendo, eu tenho, eu vejo minha carteira, a rentabilidade da minha carteira, tudo isso. Eu falei com o Kinvo e eles vão me dar um cupom de desconto para amanhã, só para amanhã, tá? E é bem baratinho, gente, é coisa de assim, sei lá, menos de R$10 por mês que vai ficar com o cupom que eles vão me dar, tá? Então amanhã, para quem estiver na live, vou passar o cupom, vai ficar válido por algumas horas também. Quem quiser, eu recomendo que vocês assinem porque é o aplicativo que eu uso, tá bom? Só que aí só amanhã. Terminou a live amanhã, eu vou passar para vocês o cupom e aí depois eu vou tirar do Stories também. Então só para vocês estiverem aqui, tá bom? O Kinvo já tem, sei lá, deve ter mais de 300, 400 mil usuários aqui e só vocês que estarão aqui na live amanhã e que eu sei que vai ser menos gente do que 27 mil pessoas vão ter acesso a esse cupom aqui, tá bom? Isso e todas as páginas do livro que estarão no grupo do Telegram. Primos, peço para vocês que vocês vão na frase do dia agora que eu postar no meu feed, deem um soquinho de quem participou, tá terminando, e vocês marquem uma pessoa que deveria ter assistido a live hoje. E muito obrigado para todo mundo que compartilha, que posta nos stories, que me marca, que me ajuda. Poxa, de verdade, sou muito grato para vocês, tá bom? E estamos chegando nos 3 milhões de seguidores no Instagram, e já está com 2.975.000. Falta pouco, hein? Gente, tamo junto, um abraço. Valeu, bom sábado hoje. Entre hoje e amanhã eu tenho 3 palestras, olha só. E tenho que malhar 2 vezes, tem um monte de coisa para fazer aí, tá bom? Grande abraço, amor, dá tchau pros primos. Tchau, gente, bom dia, bom fim de semana. E amanhã o Tarantas está com a gente amanhã. Sim. Tchau, galera, se cuidem.